Nesse vídeo, eu vou finalmente te fazer entender componentes. Eu vou dar um exemplo usando Nullstack, mas o mesmo princípio se aplica a qualquer framework. Se tu usar React, Ember, Angular, Svelte ou qualquer coisa, vai dar tudo na mesma. Se a minha avó tivesse componentes, eles seguiriam o mesmo princípio. Para ensinar o que são componentes, eu vou usar um exemplo de League of Legends, porque a maior parte das pessoas que ainda não sabe o que é um componente está jogando em vez de estudar. Para entender o que é um componente, primeiro nós precisamos entender do que as nossas aplicações são feitas. Tirando o CSS, tudo na nossa aplicação é tag dentro de tag. Tags descrevem aonde cada coisa vai, e alguma dessas tags tem atributos, como no caso da imagem, que tem o atributo source, dizendo qual imagem vai ser carregada. A primeira coisa para notar nesse exemplo é que, tirando o nome, quase todo o resto são tags repetidas. E o nosso código ficaria muito mais limpo se tivesse alguma forma de a gente criar uma tag para o champion que a gente simplesmente passasse o name para ele do mesmo jeito que a imagem passa o source. E é justamente isso que é um componente. Uma tag customizada que se expande em uma série de outras tags. Se alguém te falar que é qualquer coisa mais complicada que isso, ele está só tentando justificar um salário de sênior fazendo HTML. Para criar um componente em Nullstack, a gente só precisa criar um arquivo com o nome que a gente quiser dar para nossa nova tag. Lembrando que tags customizadas começam com letra maiúscula e tem a extensão de NJS. Nesse caso, vamos criar o champion.njs. A primeira linha desse arquivo tem que importar o Nullstack, e logo em seguida declaramos uma classe com o mesmo nome da tag, estendendo do Nullstack. Estender uma classe em JavaScript significa que a gente está pegando todo o comportamento do pai e adicionando por padrão no filho. Logo, todas as preocupações de ter que montar um componente já vêm resolvidas para ti. Tu pode pensar na classe do Nullstack como um kit de ferramentas que já resolve vários problemas que tu nem sabia que ia ter. No final do arquivo, tu precisa exportar a tua classe. Quando tu exporta uma classe, tu tá dizendo que outro arquivo vai ter permissão de importar ele e poder usar a tua tag. Esse código já é um componente válido, mas ele ainda não serve para nada, que nem jogadores de League of Legends. O primeiro passo para deixar isso útil é implementar o método render. Render é simplesmente uma função que vai retornar HTML. Não tem nada de especial nele. A forma mais simples de renderizar esse champion é a gente simplesmente ir no application, copiar o HTML de um champion do render e colar no render do nosso novo componente. Até agora a gente descreveu o que a nossa nova tag faz, mas a gente ainda não usou ela. Para poder usar essa tag, a gente precisa importar essa classe no arquivo que a gente for renderizar ela. Nesse caso específico, a gente vai importar champion dentro de application. E agora a gente pode substituir todo esse HTML pela tag champion e passar um nome para cada um deles. O código ficou bem mais limpo, mas agora quando a gente vai no navegador, está mostrando a Jinx 3 vezes. O motivo disso é que nós declaramos o atributo quando nós chamamos o componente, mas nós nunca explicamos para o nosso componente como lidar com esse novo atributo. Todos os atributos são passados como argumento para a função render. O Nullstack tem um argumento por função, que se chama o contexto, e nós podemos estruturar o atributo de dentro do contexto. Desestruturar é só uma buzzword para dizer chamar entre chaves dentro do parênteses. E agora nós temos uma variável nome que nós podemos usar para substituir o nome da Jinx por um nome dinâmico. Vamos substituir tanto no H2 quanto na source da imagem. Para chamar uma variável dentro de JSX, que é esse HTML dentro do JavaScript, é só passar chaves e o nome da variável de novo. Agora, para declarar dentro de um atributo que vai ser mesclado com outra string, é um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que usar algo chamado concatenação. Pausa o vídeo e dá uma olhada na sintaxe até ela entrar na tua cabeça. Agora nossa aplicação tem a mesma cara no navegador de novo, só que o código está bem mais limpo e se a gente modificar algo em um lugar, ele já modifica em todos os outros automaticamente. Se tu não se importa com código bonito, com certeza tu se importa em perder o teu tempo dando manutenção num projeto. E quanto melhor tu organizar teus componentes, mais tempo tu vai ter para ficar jogando em vez de correndo atrás de bug. Para melhorar esse componente, a gente pode adicionar state. State simplesmente significa variáveis, mas falando de um jeito que o pessoal do RH vai querer te dar aumento. Para adicionar uma variável na nossa classe, a gente só tem que botar o nome dela em cima do render e passar um valor padrão. Nesse exemplo específico, a variável level com valor padrão de 1. Para chamar uma variável de instância dentro do nosso JSX, de novo é só chamar entre chaves, mas dessa vez com o prefixo de this. Para mostrar os benefícios de ter estado no nosso componente, eu vou adicionar uma div com um botão dentro. Assim como em HTML padrão, nós podemos passar um evento chamado onClick como atributo, mas no Nullstack ele recebe uma referência de uma função. Essa função vai ser declarada na mesma classe e vai se chamar levelUp. E como faz parte da mesma classe, a gente tem que usar o this de novo. Para declarar essa função, a gente vai simplesmente botar o nome dela em cima do render, seguido por parênteses e chaves. Por enquanto, a única coisa que essa função vai fazer é pegar a variável level e somar 1. E agora a gente pode inspecionar o elemento no navegador e clicar no botão. A primeira coisa a notar é que o Nullstack só está atualizando no DOM lugares onde variáveis foram alteradas.
Fazer isso na mão dá um baita trabalho e tu tem que guardar um monte de informação na cabeça. Esse é um dos motivos que as pessoas usam frameworks de front-end. A próxima coisa a se notar é que cada champion tem seu próprio level, mas nós só tivemos que programar esse comportamento uma vez. Isso é possível porque cada vez que nós usamos uma tag, o nullstack gera uma nova instância. Vamos deixar esse componente mais massa, adicionando um novo botão. Esse novo botão vai adicionar 2 levels para cada clique. Assim como no HTML normal, nós podemos usar atributos com prefixo de data. Nesse botão, nós vamos adicionar um data experience. E agora na função levelUp, nós podemos estruturar uma variável chamada data. E agora podemos incrementar o level pelo valor de data.experience. E agora nós temos 2 botões para cada champion. Um adiciona um level e o outro adiciona 2 levels. O problema disso é que nós começamos a nos repetir de novo. Da última vez nós resolvemos isso com um componente, mas dessa vez ia ser mais trabalho do que benefício criar todo um componente novo para simplesmente um botão. E ainda teríamos o problema de ter que passar o estado e as funções para esse novo componente. O nullstack já vem com uma solução para isso, chamada Inner Components. Para declarar um Inner Component, é só declarar um novo método em cima do render. Esse método tem que começar com a palavra render, seguido pelo nome da nova tag, começando com letra maiúscula. Nesse caso, render experience button. Componentes internos aceitam atributos da mesma forma que um componente padrão. Vamos passar um atributo experience como valor do data experience do botão. E também podemos deixar dinâmico o número que está dentro do botão. Agora vamos substituir os 2 botões antigos pela nova tag e adicionar um terceiro botão para mostrar que ninguém está trapaceando. Olha para nossa aplicação, ela faz exatamente o que a gente quer, com o mínimo de código, sem nenhum floreio, e o nullstack se vira com o resto. Para finalizar essa lição, vamos usar a variável level para renderizar uma tag p condicionalmente. Dentro de chaves, vamos criar a condição. Se this.level for maior do que 6, nós vamos mostrar esta tag p. De volta para o navegador, se nós clicarmos em qualquer botão aleatório por vezes o suficiente, nós vamos ter a nossa ultimate disponível, do mesmo jeito que no League of Legends. Esse vídeo é o primeiro vídeo de uma playlist explicando os conceitos básicos de nullstack e JavaScript. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para eu ter sugestões de assuntos nos próximos vídeos. Se vocês querem aprender mais sobre nullstack e JavaScript, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo. Também não se esqueçam de botar uma estrelinha lá no GitHub.